Olá, meus amigos, bom dia pessoal de casa, bom dia pessoal aqui do presencial, sejam muito bem-vindos. Vamos nessa semana aqui de revisão analisar alguns julgados do ano passado, né, os mais recentes, né, dos últimos 6 meses aí, do último semestre de 2019, mas não vamos apenas ficar na leitura do julgado, não, só dando a decisão do STJ. Vamos aproveitar para trabalhar a matéria de fundo, para servir como uma verdadeira revisão desse tema para você que vai entrar na turma de carreiras jurídicas, que vai continuar também a turma que já se iniciou ano passado, poder já ir esquentando aí as turbinas, digamos assim, né, para o próximo semestre. Você que está assistindo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal do Curso Fórum, ativar as notificações, né, já que somos youtubers agora, né, ativa as notificações, segue o canal. E eu vou deixar para vocês colocar na tela aqui minhas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, quiser me seguir nas redes sociais também, você pode me seguir no Instagram, está aí na tela, @professor_Aurélio Burré. No Facebook é só você colocar o meu nome, Aurélio Burré. Também tem um canal no YouTube com alguns vídeos e o Periscope, que eu faço lives simultâneas junto com o Instagram. Aliás, essa vantagem do Instagram, eu coloco muitas dicas lá no feed do Instagram, faço lives junto com o Periscope. No Periscope as lives estão salvas lá, mais de 100 lives para você acompanhar. Então, se você gostar da aula, tem essa possibilidade também de assistir outros temas lá que já estão gravados no Periscope, ou, se você não tem o Periscope, me acompanhar aí no Instagram nas lives futuras. Hoje vamos, né, começar trabalhando um tema aqui, aproveitando um julgado do STJ e relembrar o tema da prescrição, alguns aspectos importantes com relação à prescrição. Quando a gente fala em prescrição, a gente tem que lembrar do seu conceito. Prescrição é a perda da pretensão ao exercício de um direito subjetivo. Prescrição não é a perda do direito. Isso sempre aparece em provas objetivas, uma alternativa dizendo que a prescrição é a perda do direito. Ela vai estar errada por essa expressão, né? A prescrição é a perda da pretensão ao exercício do direito. Então, por exemplo, se eu emprestar 10 mil reais para o João, eu sou o credor e o João já é o meu devedor. Mesmo que ele tenha que pagar só no mês que vem, ele já é meu devedor, eu já sou o credor. E o meu direito de crédito é um direito subjetivo. Por que o direito de crédito é um direito subjetivo? Porque ele atribui ao seu titular a possibilidade de exigir de alguém determinado comportamento. Qual o comportamento que eu vou exigir do João? Obrigação de dar quantia certa, a prestação de pagar os 10 mil reais. Agora, eu posso exigir isso a partir do vencimento. E a partir do dia que vence a obrigação e ele não paga, ele está violando o meu direito subjetivo. Aí você vai no artigo 189 do Código Civil. Violado o direito subjetivo, nasce a pretensão, que deve ser exercida nos prazos prescricionais previstos no artigo 205 e 206. E aí o que acontece? Você vai para o artigo 206, você vai perceber no artigo 206, parágrafo 5º, que as obrigações derivadas de um contrato cuja dívida é líquida, como é o caso, 10 mil reais, você tem o valor exato, prescreve em 5 anos a pretensão. 5 anos. Então, o que acontece? Eu vou ter 5 anos para cobrar do João esses 10 mil reais. E se passarem 5 anos e eu não exercer a minha pretensão, eu perco o meu direito? Não. Eu perco a pretensão, a possibilidade de exigir esse valor. Mas se o João espontaneamente vai e paga, e depois descobre que estava prescrito, ele pode recobrar o valor? Não. Onde que está isso? Combina o artigo 189 com o artigo 882 do Código Civil. Artigo 882 do Código Civil, que diz que aquele que paga a dívida prescrita não pode recobrar o valor. 882. Essa noção é importante da prescrição, o que comprova que eu não perdi o direito. Porque se ele paga e não pode recobrar, é porque eu ainda tinha direito de receber e ele ainda devia. Mas não era mais exigível. Aqui a prescrição, a dívida prescrita é chamada de obrigação natural.
Por que é uma obrigação natural? Porque o seu cumprimento é de cunho moral, não é mais possível exigir juridicamente. Mas se foi paga, não pode recobrar o valor. Essa é a ideia da prescrição. E a prescrição, ela tem uma característica muito importante. Os prazos prescricionais que estão nos artigos 206, e se você não encontrar o prazo no 206, que vai ter prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Se não estiver a situação jurídica prevista no 206, você cai no prazo geral de 10 anos do artigo 205. E o que é interessante na prescrição é que esses prazos, eles podem ser suspensos, podem ficar impedidos e até mesmo interrompidos. Então, estamos falando aqui das chamadas causas obstativas da prescrição. O que seria uma causa obstativa da prescrição? Vou colocar aqui no quadro, porque muita gente sai da faculdade, às vezes faz prova para a OAB, ou está até alguns anos estudando para concurso, e acha que só existe causa interruptiva e suspensiva. Na verdade, você tem as causas obstativas, é o gênero. Causas obstativas da prescrição. E aí você vai ter causas impeditivas e suspensivas. E as causas interruptivas. Veja, são 3 causas, só que as causas impeditivas e suspensivas são as mesmas. O que vai acontecer é que elas vão se dar em momentos diferentes. Então, as causas impeditivas e suspensivas. As causas impeditivas e suspensivas, como eu disse, são as mesmas causas. O que vai diferenciar é o momento que elas vão ocorrer, e aí você vai ver que hora é impeditiva, hora é suspensiva. Elas estão previstas nos artigos 197, 198, 199 do Código Civil. Aliás, você vai fazer uma prova objetiva de múltipla escolha, não tem como você ir para uma prova que pode cair prescrição sem conhecer os prazos prescricionais dos artigos 205 e 206 e sem conhecer as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas que estão no artigo 202. Então, se você quer fazer uma lista de artigos que têm que ser memorizados, lidos e relidos, esses artigos de prescrição aqui são fundamentais. O examinador ele parte do pressuposto que você já conhece esses artigos e tem eles de cabeça. E aí o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, no artigo 197, você tem a possibilidade, né, o artigo vai dizer que o casamento, vamos juntos aqui abrir o artigo 197 do Código Civil, ele diz assim: não corre a prescrição, inciso 1, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Isso é uma causa, ora impeditiva, ora suspensiva. Por quê? Se eu estou devendo dinheiro para Maria e ela tem 5 anos para cobrar esse valor, se depois de 2 anos a gente acaba se apaixonando, ela não cobrou ainda, o que acontece com o prazo prescricional que estava correndo, já tinha corrido 2 anos? Suspende, porque enquanto a gente for casado, não corre a prescrição. Se a gente se divorciar, volta a correr o prazo de onde parou, porque quando você fala em suspensão, o prazo para de correr, cessada a causa, ele volta a correr de onde parou. Mas veja, o casamento, ora é uma causa suspensiva, ora é impeditiva. Se eu já sou casado e pego o dinheiro emprestado com a minha esposa, isso é possível? É. Já está correndo o prazo prescricional para ela cobrar? Não, enquanto a gente é casado, nem começa a correr. O prazo está impedido. Então, a mesma situação pode ser, ora, uma causa de impedimento, ora, uma causa de suspensão. E as causas interruptivas estão previstas no artigo 202. Ocorreu aquela causa,
o prazo que estava correndo é interrompido e volta do início, volta a contar do zero. Mas aí é interessante analisar um julgado do STJ que saiu no informativo 660, informativo 660 do STJ. Por quê? A situação base era a seguinte: vamos imaginar que na década de 90, lá nos início dos anos 90, em 1990, 1991, o casal, né, se separou. Veja, separação de fato. O que é separação de fato? Não foi feita uma separação judicial, o processo correto de separação judicial, nem mesmo o divórcio. A diferença é que o divórcio ele vai por fim à sociedade conjugal. A separação, de fato, ela não coloca fim à sociedade conjugal, mas os indivíduos não estão mais naquela unidade de vida plena, né? Aquela comunhão de vida plena. E aí o que acontece? Houve uma separação factual, exemplo, né? Marido e mulher não moram mais juntos, não se falam mais habitualmente, não tem mais o afexo, né, ali familiares, a ideia de viver uma unidade de família, a intenção de manter a família. E foi feito um acordo de partilha de bens informal. O que aconteceu? Ficou decidido que a esposa ficaria com uma casa e o marido ficaria com um apartamento. Vamos fazer essa divisão assim? Isso foi feito na época e, de fato, foi feita a partilha informalmente. Passados quase 30 anos, a esposa ingressou na justiça exigindo a partilha de bens, só que a partilha de maneira correta, porque ela observou que o valor do apartamento era muito maior que o valor da casa, ou seja, ela ficou com um bem que valia menos do que o bem que ficou com o ex-marido, ali no caso, que na verdade ainda é casado no papel, né? Porque não foi feito, né, o divórcio. E aí o que acontece? Como eles ainda estavam casados, porque a separação foi só de fato, como eles ainda estavam casados, eles não se divorciaram, ela alegou o seguinte: ó, eu posso pedir a partilha correta 30 anos depois, porque não está correndo nenhum prazo prescricional. Porque enquanto é casado, não corre o prazo prescricional para exigir os seus direitos. Essa questão chegou no STJ. Vou colocar na tela aqui. Eu trouxe aqui, trago aqui na tela para vocês, né? Alguns momentos eu trago a ementa do próprio STJ, em alguns eu trouxe também a ementa do site Dizer o Direito, que tem a possibilidade aqui de comentários. Então, nesse caso, aqui, olha o que diz a ementa. O artigo 197, inciso 1 do Código Civil, prevê que não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Se os cônjuges estão separados há muitos anos, não deve se aplicar a regra do artigo 197, inciso 1. Mesmo não estando prevista no rol do artigo 1571, o artigo 1571 traz o rol de causas que extinguem o casamento, como a morte, o divórcio. A separação de fato muito prolongada ou por tempo razoável também pode ser considerada como causa de dissolução da sociedade conjugal. E assim sendo, tem um condão de impedir a fluência do prazo, não tem o condão, né, de impedir a fluência do prazo prescricional. Então, nesse caso, no informativo 660, pode voltar para mim, a gente tem uma ideia aqui de que o STJ reconhece, olha, apesar do artigo 1571 não trazer a separação de fato como forma de extinção da sociedade conjugal, como há um lapso de tempo muito grande, né? Isso é casuístico. Qual é o prazo exato de separação de fato? Não dá para saber, mas 30 anos é mais do que suficiente para você perceber que já foi o quê? Rompido totalmente a relação entre aquelas pessoas. E você não pode imaginar que o prazo prescricional está, né, impedido de correr até hoje. Então, o que a gente está dizendo aqui, e que o STJ nem coloca isso de forma expressa do julgado, por isso que é bom a aula de julgado para você expandir.
Será que estamos diante da possibilidade do reconhecimento de uma causa supralegal de suspensão ou impedimento do prazo prescricional? Em outras palavras, isso é uma pergunta boa de prova, somente uma prova oral. Existem causas suspensivas do prazo prescricional ou impeditivas que não estão no rol do artigo 197, 198, 199, que não estão na lei? Olha, tecnicamente falando, em regra, as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas devem estar na lei. Mas aqui estamos diante de um caso em que o STJ inova. Apesar de não estar na lei, porque na lei diz o quê? Enquanto durar o casamento, não impede a prescrição. Será que podemos ter uma outra causa suspensiva? Nesse caso, o STJ vai dizer o seguinte, olha, ele está dizendo ao contrário. Não está impedido nem suspenso aqui, porque, na verdade, o STJ está reconhecendo uma causa supralegal de extinção do casamento. Então, aqui, tecnicamente falando, o que o STJ está vendo? Olha, apesar do artigo 1531 não dizer expressamente que o casamento está extinto nesse caso, a gente pode considerar para entender que a prescrição voltou a ocorrer. Mas o que eu estou perguntando é além disso. E se fosse o contrário? Poderia o STJ, em outra situação, dizer, olha, a prescrição está impedida ou está suspensa, apesar de não estar escrito na lei? Vamos pensar um exemplo agora saindo completamente, mas só para fechar o raciocínio. Nesse caso, especificamente, apesar da lei estar dizendo que está impedido, porque eles são casados ainda no papel, o STJ reconheceu que a separação de fato, depois de muitos anos, já extingue ali a sociedade conjugal, apesar de não estar expresso no artigo 1531. É uma exceção casuística. Agora eu vou mudar de assunto e vou dar um outro caso que não tem a ver com direito de família que está envolvido aqui na história. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que eu estou atravessando a rua e sou atropelado por um caminhoneiro que dirigia em alta velocidade, totalmente embriagado. Fui atropelado, tendo lesões graves e acabei entrando em coma, aquele coma que é artificial, coma induzido, com medicação, porque precisa ali, né, para salvar a minha vida. Mas eu fico nesse coma induzido e acabei entrando num estado de coma persistente mesmo, e fiquei 1 ano em coma. Veja só, pergunto para vocês, no momento em que eu fui atropelado, eu fui vítima de um ato ilícito, porque o caminhoneiro dirigia embriagado, em alta velocidade, né, cometeu um ato ilícito do artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação imprudente venha causar dano a alguém. Nasceu um dever, quando ele cometeu o ato ilícito e causou um dano a mim, que é o dever de indenizar a vítima do dano. Você combina o artigo 186 com o artigo 927 do Código Civil. Então, pelo artigo 927, eu posso pleitear o quê? Indenização, ou, tecnicamente falando, uma compensação, tanto por danos materiais como danos morais. Qual é o prazo que eu tenho para pleitear essa compensação? O artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, então, colocando no quadro, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, diz que eu tenho prazo de 3 anos para pleitear. 3 anos. Mas eu não disse para vocês que eu estava em coma durante 1 ano? Esse prazo de 3 anos vai começar a correr da data do atropelamento ou da data que eu sair do coma? Em outras palavras, existe alguma causa impeditiva aqui que impede o prazo de começar a correr? Na lei, não existe. Cuidado, numa prova objetiva, você vai afirmar que o prazo está correndo desde o atropelamento. Numa prova de marcar X objetiva, não tem esse prazo previsto na lei. Não tem esse prazo, não, essa causa impeditiva. Por quê? Vai no artigo 198, inciso 1.
não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, contra os incapazes do artigo 3º. Quem são os incapazes do artigo 3º? Os absolutamente, os menores de 16 anos. Apenas os menores de 16. Uma pessoa em coma é incapaz? Mas é relativamente incapaz. Artigo 4º, inciso 3º. Uma pessoa que está em coma é relativamente incapaz. Artigo 4º, inciso 3º. E contra os relativamente incapazes, corre a prescrição? Corre. Então, quando eu saí do coma, eu já perdi 1 ano pela letra da lei. E se eu ficasse 3 anos em coma? Eu perderia o direito de pleitear uma reparação civil. Não é estranho isso? É muito estranho. Então, o que acontece aqui? Por que isso está acontecendo? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, alterou a redação originária do Código Civil, no artigo 3º e 4º. O artigo 3º do Código Civil, antes dessa alteração, antes de 2015, ele tinha esse inciso 3º, que hoje está no artigo 4º, ele estava no artigo 3º. Então, até julho de 2016, que foi quando entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência e alterou o Código Civil, aquele que por causa transitória ou permanente não podia exprimir a sua vontade, que é exemplo, uma pessoa em coma, era considerado absolutamente incapaz. Então, se eu fosse atropelado em 2014, por exemplo, a prescrição não correria enquanto eu estivesse em coma. Com a alteração da lei, agora corre a prescrição contra esses indivíduos que não podem exprimir a sua vontade. Isso foi um erro do legislador, porque não é justo correr a prescrição contra uma pessoa que não pode exprimir a sua vontade. Entenderam a lógica? Então, 2 opções possíveis. Uma é alterar o Código Civil. E já há essa sugestão na doutrina, né? Então, a aula aqui é para ir além da letra da lei, lógico, né? Isso aqui pode cair numa prova discursiva, numa prova oral. Uma prova de primeira fase objetiva, não. Mas, se cai numa prova discursiva, numa prova oral, você pode dizer que a 8ª jornada de Direito Civil do CJF, a 8ª jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, sugere, não tem enunciado, tá? É uma proposição de alteração legislativa, sugere uma alteração do artigo 198, inciso 1 do Código Civil. Propõe uma alteração do artigo 198, inciso 1 do Código Civil, sugerindo que a redação seja assim: não corre a prescrição contra os incapazes do artigo 3º e daqueles que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a sua vontade, que é o inciso 3º do artigo 4º. Entendeu? Um complemento. Não corre a prescrição contra os incapazes do artigo 3º, isso já está no artigo 198, inciso 1, e contra aqueles que não podem exprimir a sua vontade. Pois bem, isso é uma sugestão de leis diferendas, de lei futura, para alterar a lei. Mas enquanto não é alterada a lei, qual a solução que nós temos? Reconhecer que existem causas supralegais de impedimento ou suspensão do prazo prescricional. Então, nós podemos considerar que não vai correr a prescrição contra aqueles que não podem exprimir a sua vontade. É uma alternativa e já era a posição, por exemplo, do Caio Mário, muito antes de ter esse problema. Por exemplo, o Caio Mário sugeria que uma pessoa que estivesse sequestrada não corresse a prescrição contra ela. Se a pessoa ficasse sequestrada em cativeiro por 2 anos. Então, ela não tem como entrar com uma ação para cobrar o aluguel, por exemplo, que ela teria direito. Não seria justo correr a prescrição contra ela. Então, isso já era uma tese que existia, que volta agora a ganhar força por essa alteração indevida do artigo 3º para o artigo 4º. Tranquilo? Então, aproveitamos esse julgado para ir além aqui. E vamos, né, aqui para outro tema agora, direitos reais, mas antes vou tirar uma dúvida aqui da Mônica. Uhum.
Isso, exatamente. Só para deixar claro o que a Mônica perguntou aqui, da prescrição. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a diferença é que no caso na história do casamento que eu dei, é o contrário. Já tinha causa de impedimento prevista na lei, ou de suspensão, mas nós fizemos uma interpretação de uma causa supralegal da extinção do casamento, para dizer que aquela causa que impedia a prescrição não se aplica neste caso, porque a pessoa já estava separada há mais de 30 anos. Então, o primeiro exemplo que eu dei é de uma causa supralegal de extinção do casamento. Porque você tinha que desconfigurar ali o casamento. Se a pessoa é casada, realmente não ia correr a prescrição. Mas não é justo, depois de tanto tempo, né, você alegar. Na minha opinião, o STJ não precisava fazer isso. O que o STJ poderia se valer na interpretação? Olha, a pessoa está casada, de fato não corre a prescrição contra as pessoas que estão casadas, porque eles não se divorciaram. Mas como eles já fizeram uma partilha informal no passado, criou-se a expectativa legítima de que aquela situação ia se manter. Quando no momento posterior você toma um segundo posicionamento contraditório ao primeiro, isso se chama o quê? Venire contra factum próprio. Não é nem má fé, é um comportamento contraditório indevido, um abuso do direito. Então ela não poderia alegar, teria ocorrido a chamada venire contra factum próprio ou até especificamente a suppresse. Mas o STJ entendeu por bem, né, trabalhar a questão, né, da causa supralegal. Ainda que feito informalmente, gerou expectativa legítima. Tranquilo? Bom, a gente vai agora trabalhar um outro julgado que envolve direitos reais. Envolve posse, mas vamos fazer isso já no próximo bloco. Esse aqui, então. Bom, voltando aqui, gente, trabalhar um tema referente aos direitos reais. Para a gente entender o julgado, eu queria aproveitar para fazer umas considerações aqui com relação à diferença entre posse e detenção. Ponto importante aqui. Quem é possuidor no direito civil brasileiro? Está lá no artigo 1196 do Código Civil, né? O artigo 1196 vai dizer que possuidor é aquele que externa, que manifesta os poderes inerentes à propriedade. Possuidor é aquele que externa, que manifesta os poderes inerentes à propriedade. Em outras palavras, é aquele que age como se fosse dono. Então, a posse é essa situação fática que se revela pela exteriorização dos poderes inerentes à propriedade. E o que seria a detenção? Detenção é a posse desqualificada pela lei, a posse degradada pela lei. Veja, o detentor, ele tem tudo para ser possuidor, porque ontologicamente, na sua essência, não há diferença entre possuidor e detentor. O detentor também age como se fosse dono, mas ele não vai ser possuidor porque a lei não quer. Então, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Quem foi meu aluno aqui da turma regular sabe disso, né? Eu dou um exemplo que é o seguinte, ó, imagina que você está na rua e vê um carro parado no sinal com uma pessoa dirigindo. Olhando para essa pessoa dirigindo o automóvel, você tem como afirmar se ela é proprietária do veículo? Não, proprietário só se você vê o título de propriedade do veículo. Agora, você pode afirmar que ela está usando o veículo? Está agindo como se fosse dona? Então, ela não teria tudo para ser possuidora? Sim. Mas se eu disser para você, der uma informação extra, aquele indivíduo é um motorista que trabalha para uma pessoa, é um motorista particular de alguém, e está indo buscar o seu patrão no trabalho. Ele é possuidor? Não, ele vai ser mero detentor, porque está no cumprimento de ordens, numa relação de subordinação. Por quê? A lei diz isso no artigo 1198. Aquele que detém a coisa, ou que possui o bem, numa relação de subordinação, né, numa relação de dependência, cumprindo ordens, é mero detentor. Isso prova que a detenção é a posse desqualificada pela lei. Porque ele tem todas as características de possuidor, mas ele não vai ser possuidor porque a lei não quer. Entenderam a lógica? Agora, você precisa lembrar que existem várias espécies de detenção.
Podemos apontar 4 aqui de plano. Existe a detenção subordinada, que é essa detenção do artigo 1198. Aquele que está no cumprimento de ordens, numa relação de subordinação e detém a coisa por isso, ele é mero detentor. Exemplo, motorista particular, o caseiro. O caseiro fica ali cuidando da casa, quem olha de fora pode até achar que ele é o dono. Empregada doméstica não utiliza, né, os bens móveis que compõem o imóvel, age como se fosse dono, está cozinhando lá, né, na sua cozinha como dona de casa. Mas é mera detentora, porque está no cumprimento de ordens. Então, o caseiro, o motorista particular, o empregado doméstico, são exemplos de detentores. Isso, você pode ampliar isso para as relações de trabalho. Né? O motorista de ônibus está usando o ônibus, mas ele não é nem dono do ônibus, nem possuidor, é mero detentor. Mas você tem a detenção autônoma. E aí tem 2 espécies de detenção autônoma no artigo 1208 do Código Civil. Artigo 1208. Não induz posse os atos de violência e clandestinidade. Se não induz posse, é caso de detenção. Então, quem está com a coisa, mas obteve ela por violência, enquanto não cessar a violência, olha o que eu estou dizendo, enquanto não cessar a violência, ele será considerado mero detentor. Porque se cessar a violência, ele passa a ser um possuidor injusto. Aquele que está com a coisa numa relação de clandestinidade, o que é isso? É a chamada posse às escuras, né? Porque o indivíduo não está exercendo a posse de maneira, né, à vista de todos, sem que o legítimo possuidor possa ter conhecimento. Então, é um indivíduo que pula o muro de uma casa que está fechada e fica morando lá dentro, mas ele pula o muro de madrugada, não acende nenhuma luz. Aquele ficou lá 2 meses fazendo isso. Pula o muro da casa de madrugada, a casa não está abandonada, ela só está fechada. E ele fica lá dentro sem fazer barulho, sem que os vizinhos possam perceber, sem que o legítimo possuidor possa tomar conhecimento. Ele não é possuidor daquela casa. Ele é um mero detentor, porque está numa relação de clandestinidade, não cessou a clandestinidade. Então, nós temos esse caso de detenção autônoma em razão de violência e clandestinidade. Outro caso de detenção autônoma, no mesmo artigo 1208, são os atos de permissão ou tolerância, que não induzem posse. A mera permissão ou tolerância para o uso de algo não induz posse. Então, induz o quê? Mera detenção. Mas tem um 4º caso de detenção que poucas pessoas param para pensar, que é a detenção de bens públicos. O que eu vou dizer agora, gente, é de acordo com a posição dominante dos tribunais superiores, STJ e STF. Se você for para a Justiça Estadual, você encontra julgados de maneira diferente. Se você for fazer uma prova da Defensoria Pública, você precisa pensar diferente do que eu vou dizer. Na doutrina, é bem dividido. Mas no STJ e no STF, bens públicos não estão sujeitos à posse, mas à chamada posse unilateral, contra a vontade do poder público. Porque o poder público pode ceder a posse de um bem para um particular, pode até alugar um bem público. Né? Tem a cessão de posse de bem público. Mas, de maneira unilateral, quando alguém invade um terreno público, invade um imóvel público, isso não induz posse, e sim mera detenção. Móvel ou imóvel. E esse é o posicionamento dos tribunais superiores. Se você vai fazer uma prova da defensoria, você vai dizer que pelo princípio da função social da posse, função social da propriedade, se você tem um bem público abandonado, que não está afeto ao interesse público, é o chamado bem público dominical, que não está atendendo ao interesse público, você tem que prestigiar aquele que está dando função social, que pode ser até um invasor. Mas não é o posicionamento majoritário dos tribunais superiores. Então, para o STJ, bens públicos não são suscetíveis à posse de maneira unilateral. Então, essas invasões de prédios públicos, de terrenos públicos, aqueles indivíduos seriam meros detentores. E qual é a relevância de saber isso? Porque se você é possuidor,
você tem os direitos inerentes à condição de possuidor. Vamos dar alguns exemplos de direitos que os possuidores têm. Primeiro, o direito de defender a sua posse. O possuidor tem direito à tutela possessória. Ele pode manejar as ações possessórias para defender a sua posse. Isso está no artigo 1210 do Código Civil. 1210. O possuidor de boa-fé, ele vai ter direito aos frutos durante o período da posse. Artigo 1214. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos. O possuidor também de boa-fé vai ter direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Artigo 1219. Mas são direitos do possuidor. O detentor tem esses direitos? Não. Então, se alguém invade um prédio público e realiza benfeitorias, ainda que faça melhoramentos no imóvel, se ele for expulso, porque vai ter a reintegração de posse do poder público, ele não pode cobrar indenização pelas benfeitorias realizadas. Não conta tempo para uso capião, porque não é posse, é detenção. Isso para o posicionamento dos tribunais superiores. Uma prova da defensoria, você sustenta o oposto. Entenderam? Então, eu chamo a atenção para isso porque a ocupação de bem público tem essa questão. Só que aí, os próprios tribunais estaduais já tinham esse entendimento e o STJ começou a ter também. Não é que ele mudou de entendimento, mas passou a ter um entendimento novo num aspecto específico. Tudo bem. Aquele que invadiu um terreno público, ele não é possuidor, é mero detentor. E não tem nenhum desses direitos. Só que não tem esses direitos em face ao poder público. Porque se for em face de outro particular, ele pode ser tratado como possuidor. Olha que interessante. Ele não é possuidor, ele é detentor. Mas essa visão tem que ser feita quando há uma demanda em face do poder público. Porque se for em face de outro particular, é legítimo que ele seja tratado como possuidor. Como assim, professor? Imagina que uma pessoa invadiu um terreno público, construiu uma casa lá, e o poder público há 20 anos não fez nada. O poder público perde a propriedade, ele adquire por uso capião, por STJ não, porque não tem uso capião de detenção, esse indivíduo é um mero detentor em relação ao poder público. Ele pode ser retirado de lá? Pode. Mas o poder público não está fazendo nada, não está exigindo a área de volta, está lá parado. Só que aí um outro particular invadiu esse imóvel e esbulhou aquele particular anterior que já estava lá há 20 anos. Está entendendo? Imagina que o João está há 20 anos num imóvel que é um bem público. Construiu uma casa lá. Se o poder público quisesse a reintegração de posse, mesmo 20 anos depois, pelo STJ ele teria direito. Porque não há posse de bem público. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o poder público não fez nada. Apareceu o Bruno e esbulhou o João, que estava lá já há 20 anos. O João foi fazer uma viagem de férias, nas férias o Bruno invadiu o imóvel do João. O João pode entrar com uma ação de reintegração de posse em face do Bruno? Se você fosse para o entendimento primário, não, ele não é possuidor, ele é mero detentor. Mas aí o STJ entende que em face de outro particular, ele pode manejar a tutela possessória, ele pode ser tratado como possuidor. O que não pode é em face do poder público. Entenderam isso? Esse já é um entendimento antigo, não é a novidade que eu trouxe para vocês. A novidade é a seguinte, a súmula 637 do STJ. Olha o que diz a súmula 637. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares. Você entender de onde surgiu essa ação possessória entre particulares. Podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Então imagina, volta aqui para mim, que o João, ele invadiu um terreno público, está lá há mais de 20 anos. Para o poder público, ele é mero detentor. Não está contando prazo para uso capião, não vai ter direito às benfeitorias, nada disso. Mas aí, numas férias, o João viajou e o Bruno invadiu a casa do João.
Ele pode entrar com uma ação de reintegração de posse? Pode. Entre particulares é possível ele defender aquela posse. Ele vai ser tratado como possuidor. Só que aí, se o ente público tiver conhecimento dessa demanda, o ente público teria legitimidade para intervir no processo? Entende o STJ que sim. Isso já é uma questão processual importante. Tem interesse para intervir. E tem interesse para intervir podendo discutir qualquer matéria, inclusive alegar o seu domínio. Por que o STJ faz essa observação final? Porque é um entendimento consagrado também que em ações possessórias não se discute domínio, não se discute propriedade. Mas entre autor e réu, o poder público ingressando ali como interveniente, ele pode dizer, opa, espera aí, ó, eu sei que o João e o Bruno estão discutindo, só que no final das contas eu sou o proprietário e eu quero a retomada do imóvel. Exatamente, a Mônica perguntou, isso é uma oposição? Exatamente. No processo civil, qual é o nome dessa intervenção de terceiros? A oposição, que, na verdade, no novo CPC, ela foi deslocada, né? Como uma intervenção, uma ideia de terceiro prejudicado ali, ingressando e alegando isso, né? Mas não como uma intervenção de terceiro típica, é um procedimento especial agora. É oposição? É, porque você está, né, dizendo, olha, não tem razão nem o autor ou o réu, tem eu, o poder público, quero o imóvel de volta. Então, essa súmula 637 se coaduna com esse entendimento que veio evoluindo dos tribunais superiores. Lembrando, se você vai fazer prova para a defensoria, aí tudo isso é discutível. Você vai falar, não, mas quem tem que prestar atenção em quem está dando função social ao imóvel. O poder público abandonou por tanto tempo, agora não pode nem intervir, não pode discutir, é outra questão. Tá bom? Mas a gente está trabalhando aqui o entendimento do STJ. Depois, né, quando você for fazer aula de direito real, a gente vai trabalhar a posição da defensoria nas aulas, inclusive, do ano passado. A gente colocou, né, o que você colocaria numa prova da magistratura, do MP, Procuradoria do Estado, do município, AGU e da defensoria. Ela está completamente diferente de posicionamento. Tá? Aí você vai ter que trabalhar não só as teorias, a teoria subjetiva e objetiva da posse, mas a teoria social da posse, para trabalhar a função social, discutir se cabe o uso capião ou não de bem público. É outra questão que a gente vê nos nossos módulos aqui de reais no curso de carreiras jurídicas. Bom, além disso, tem uma questão interessante também no informativo 656. Que a gente está falando de bem público, lembrando que pode ser bem público tanto móvel como imóvel. A gente deu exemplo de bem público imóvel aqui. Mas, olha só, bem furtado pode ser objeto de uso capião. Existe uso capião de bem imóvel? Existe. A gente fala sempre uso capião de bem imóvel, mas existe uso capião de bem imóvel também, desde que tenha cessado a clandestinidade. Olha o que diz o artigo 1261. Vai para o artigo 1261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independente de título ou boa-fé. Por quê? O artigo 1260 diz, aquele que possuir coisa móvel como sua, de maneira contínua, incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir a propriedade. Então, existe o uso capião de bem imóvel? Existe. Qual é o prazo? 3 anos. Se tiver justo título e boa-fé. Se não tiver boa-fé, ele vai adquirir a propriedade da coisa móvel em 5 anos. Então, a questão é a seguinte, será que existe a possibilidade de você usucapir um bem que foi furtado? Bom, quem furtou o bem está de má fé, boa fé não está. E mesmo que tenha passado para frente, vendido para alguém, né, ou doado para alguém o bem, né, o bem furtado, se quem está adquirindo tem conhecimento daquilo, também não está de boa fé. Mas, mesmo estando de má fé, é possível o uso capião? Sim, não em 3 anos, mas em 5. Estão entendendo? Então, essa é uma questão, né, interessante. Olha o que diz aqui, botando na tela. É possível o uso capião de bem móvel proveniente de crime, após cessada a clandestinidade. Por que cessada a clandestinidade? Enquanto ocorrer a clandestinidade, não há posse, há mera detenção. Então, tem que exercer atos possessórios, agir como se fosse dono, sem ficar às escondidas. Não adianta, né, ficar escondendo o bem furtado. Mas se
é um carro, por exemplo, o indivíduo está circulando com um carro, ele não está clandestinamente. Agora, se ele escondeu o carro na garagem, não sai com o carro, ainda é uma detenção, porque a situação é clandestina. Lembrando, né? Estamos falando de bem particular, bem público não se discute ao uso capião aqui para os tribunais superiores. Continuando, botando na tela aqui. Nos termos do artigo 1261, aquele que exercer a posse de bem imóvel ininterruptamente, incontestadamente, por 5 anos, adquire a propriedade originária do bem, fazendo sanar todo e qualquer vício anterior. A apreensão física da coisa por meio de clandestinidade, furto ou violência, no caso do roubo, somente induz a posse após ter cessado o vício, como a gente viu, 1208, senão é mera detenção. De maneira que o exercício ostensivo do bem é suficiente para caracterizar a posse do mesmo, que o objeto tenha sido proveniente de crime. Informativo 656. Volta para mim aqui para a gente entender. O STJ julgou um caso em que o indivíduo adquiriu um veículo, mas adquiriu o veículo até fazendo financiamento, ele estava até de boa fé. Né? Mesmo que ele soubesse que o carro era produto de furto, ele ainda assim poderia adquirir a propriedade por uso capião. Então você pode estar pensando assim, o bandido vai entrar com a ação? Não, gente. É porque, na verdade, as pessoas podem ser enganadas. Você pode até numa concessionária que vende carros usados, e, na verdade, a própria concessionária foi enganada e está vendendo um automóvel que teve o chassi adulterado, que é produto de furto. Isso pode acontecer. Pode ser que o vendedor não saiba e o comprador não sabe. Se o legítimo possuidor e proprietário do veículo correr atrás a tempo, ele recupera o bem. Mesmo que você esteja de boa fé. Aí ocorre o fenômeno da evicção, quando você perde a coisa em razão de uma sentença que reconhece o direito de outra. Mas se passou já 5 anos, mesmo que você soubesse do furto ou não soubesse, você já se tornou proprietário agora pelo uso capião. Entenderam a questão? É uma situação prática que pode acontecer com qualquer um de nós. Você pode comprar um carro usado e se o verdadeiro proprietário, que não foi aquele que te vendeu, né? O verdadeiro proprietário, descobrir onde está o carro, ele tem o direito de recuperar a coisa com quem quer que ele esteja, inclusive o possuidor de boa-fé. Mas se já passou mais de 5 anos, com certeza você já se tornou o proprietário pelo uso capião do bem imóvel. Entenderam a questão? Então você não vai mais discutir, né, a reintegração de posse. Você vai falar, eu sou proprietário agora pelo uso capião. E a pessoa pode realmente estar de boa fé. Se ela provar que está de boa fé, em 3 anos ela já é proprietária. Se não, em piores hipóteses, em 5 anos. Aí o proprietário perdeu porque ocorreu o uso capião, mas como qualquer coisa de uso capião, como qualquer situação. O proprietário nunca perde o direito de reaver a coisa. Nunca. Nunca perde. O que acontece é que ele pode deixar de ser proprietário. Enquanto ele é proprietário, ele tem o direito de reaver a coisa. Essa frase é verdadeira. Você nunca perde. Só que você pode deixar de ser proprietário. Como? Se alguém se tornar proprietário pelo uso capião. Por isso que se diz que o prazo para ação reivindicatória de propriedade não tem. É imprescritível. O proprietário pode reivindicar a coisa a qualquer tempo. Mas tem que tomar cuidado para ver se ele ainda é o proprietário, que pode ser que alguém já tenha se tornado proprietário pelo uso capião. Entenderam a lógica? O tempo aí está tranquilo? Como é que está? 21. Vamos aqui para mais uma questão de direitos reais, então. O condomínio, independentemente de previsão em regimento interno, não pode proibir, em razão de inadimplência, condômino e seus familiares de usar áreas comuns, ainda que destinadas apenas a lazer. Assim, é ilícita a disposição condominial que proíbe a utilização de áreas comuns do edifício por condômino inadimplente e seus familiares como medida coercitiva para obrigar o adimplemento das cotas condominiais. Esse informativo é de maio de 2019, saiu no informativo 651. É um informativo que traz um entendimento que já era tranquilo na doutrina e na jurisprudência. Volta aqui para mim. Veja só, mesmo que haja previsão na convenção do condomínio, a convenção do condomínio, ela impõe regras a todos os condôminos. Só que essas regras da convenção, elas não são absolutas, elas devem ser interpretadas, sobretudo pelo princípio da razoabilidade. Você tem que ver
se as vedações, se as proibições, se as multas são razoáveis. Aqui, imagina que você tem uma convenção condominial, pode ser uma convenção ou uma assembleia de condomínio que tenha decidido isso, de que os condôminos inadimplentes, além da multa prevista na lei, qual é a multa? A multa está prevista lá no artigo, vou botar aqui, artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil. Multa de 2% por atraso no pagamento das cotas condominiais. Além dessa multa, que já está prevista na convenção, que decorre do Código Civil, de 2% do valor da cota condominial, imagina uma convenção num condomínio que decidiu dizer que aquele condômino que não paga, além dessa multa, ele vai ficar impedido de utilizar as áreas de lazer do condomínio. Muitos condomínios edilícios têm áreas de lazer. Exemplo, salão de festa, play, piscina, churrasqueira. Tem uns agora tem área pet, né, que é uma área para ficar lá fazendo exercício com os cachorros. Né? Aí tem negócio para o cachorro ficar pulando, né, para ficar correndo solto ali sem morder as crianças do play. Né? Aí tem a área pet, agora tem academia, shiatsu, tem um monte de coisa. Tem condomínio completo, quadra esportiva. E aí? A convenção está dizendo, ó, se o cara não paga o condomínio, ele não pode usufruir disso. Mas, na verdade, essa área comum, onde está a academia, onde está o salão de festa, onde está a churrasqueira, é propriedade dele também, assim como é o apartamento do indivíduo. Aí, se eu perguntar para vocês, é possível impedir o indivíduo de usar o seu apartamento? Você vai me dizer que não. Por quê? Porque ele é proprietário. Mesmo que não esteja pagando, o condomínio tem que cobrar o valor que ele deve. Então, pode impedir de usar a piscina? A resposta tem que ser a mesma. Não, porque ele também é proprietário da piscina. O raciocínio é ilógico. Quem acha assim, não é justo ele usufruir da piscina. Não é justo, então ele usufruir do apartamento dele também, mas ninguém está tentando tirar ele do apartamento. É uma dívida de valor. Tem que cobrar a dívida de valor. Não pode usar como método coercitivo impedir o uso das áreas de lazer. Né? Já vi uma situação prática que deu uma polêmica que o síndico, né, deu uma orientação para os porteiros impedirem o indivíduo que estava devendo no condomínio de usar o elevador. Quando ele morava no 12º andar, já que você não paga o condomínio, você vai subir de escada. É óbvio que isso não é permitido, né? É óbvio que isso não é permitido, é um castigo físico, né, para a pessoa. O cara pode até morrer no meio do caminho, ali, dependendo do condicionamento físico dele. Então, né, o STJ veio aqui a consagrar o que já era o entendimento. Não é possível aplicar medidas coercitivas limitando o direito de propriedade dos condôminos. Agora, é importante que se diga, né, que várias situações são parecidas com essa. Na convenção condominial, muitos condomínios edilícios colocam a proibição de ter animais. Cuidado, hein? Não é proibido proibir animais no condomínio. Não é proibido proibir, você pode ter essa proibição, mas ela tem que ser analisada de maneira razoável, com critérios de razoabilidade. E qual é o melhor critério para você verificar se uma regra da convenção condominial não é abusiva? Você pode usar os critérios do direito real de vizinhança. Veja, direitos reais de vizinhança não são regras de condomínio, mas a gente pode se inspirar no artigo 1277. E verificar se o comportamento do condômino ele interfere na segurança, no sossego ou na saúde dos demais condôminos. Os 3 S's do direito real de vizinhança a gente pode trazer para cá, para o condomínio. Então, veja só, tem uma convenção que diz é proibido ter animais. Tem até multa prevista. Aí eu estou com uma infiltração no meu apartamento, eu chamo o síndico para ver a infiltração. Ele passa na sala, vê um peixe no aquário. No dia seguinte, eu recebo uma multa porque eu estou descumprindo a convenção. Está lá, está claro na convenção, é proibido ter animais. O peixe é um animal. Não está aplicando corretamente a convenção? Não. Porque tem que analisar com razoabilidade. Qual é a interferência na saúde, no sossego e na segurança dos demais moradores o fato de eu ter um peixe no aquário? Entenderam? Agora, se eu tenho um cachorro que late o dia inteiro, não importa se ele é de porte grande ou pequeno, ele está incomodando o sossego dos demais. Aí eu posso ser multado.
Entenderam? Então, você tem que analisar as regras da convenção do condomínio com essa questão de razoabilidade. E as regras que são, né, impeditivas do direito de propriedade, como essa, que impedir o uso, né, das áreas de lazer, essas aí são claramente abusivas. Tranquilo? Então, anote essa informação no informativo 651. Vamos fechar esse bloco. No próximo a gente volta trabalhando mais julgados aqui. Bom, gente, voltando aqui, vamos agora, né, trabalhar um julgado específico referente a contratos, especificamente contrato de mandato. Veja só, o informativo 660 traz uma informação importante. Informativo 660. Pode tirar da tela rapidinho que eu já vou voltar para a tela aqui. Só para a gente pensar antes na situação. O que é o contrato de mandato? Contrato de mandato é aquele contrato em que uma das partes transfere para a outra poderes para que ela represente o mandante em negócios jurídicos. Então, o contrato de mandato, você vai lá no Código Civil, no artigo 600 e... Vou pegar aqui, 50... Artigo 653, veja, tem um extenso regramento do contrato de mandato, artigo 653 até o artigo 692. Basicamente, o mandato é aquele contrato em que uma das partes transfere poderes para a outra, como diz o artigo 653, para que em seu nome, né, possa praticar atos ou administrar interesses. O mandatário, né, o mandante transfere poderes para o mandatário. O mandatário é o que a gente chama no popular de procurador. Por quê? A procuração é o instrumento do mandato. Por isso que a gente chama o mandatário de procurador. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, procuração com poderes gerais e irrestritos. Já ouviram falar nisso? Eu recebi uma procuração com poderes gerais e irrestritos. Eu já tive alguns casos, não foi uma vez só, não, que chegou algum aluno no final da aula e falou assim, professor, eu estou com um problema porque perdi um imóvel, porque meu pai passou uma procuração com poderes gerais para uma pessoa que vendeu sem ele querer. Isso não existe. Né? Até faticamente é difícil acontecer um cartório, por exemplo, fazer uma escritura pública de compra e venda com uma situação dessa. Mas se aconteceu, é nulo. Né? Por quê? Poderes gerais e restritos não transfere poder quase de nada. Uma procuração que não especifica poderes, ela apenas transfere poderes de mera administração. Veja só, o que é isso, poderes de mera administração? Né? Apenas para conservar os bens. Exemplo, né? Alguém que tem legitimidade para pagar as suas contas. É bom, né? Você não vai reclamar depois. Pô, o cara pagou minhas contas sem minha autorização. Menos mal. Né? Mas poderes gerais e restritos é isso, conservar os bens, pagando contas, conservando materialmente falando. Agora, para situações específicas, tem que ter poderes específicos. Olha o que diz o artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Artigo 661. 661. E o parágrafo 1º vai dizer, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Isso vale para qualquer pessoa, inclusive um advogado. Então, quando você está numa audiência de conciliação, no juizado especial, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Audiência simples, você vai desarmado, é juizado, não preciso saber. Isso é um erro, um tremendo erro. É juizado especial, não preciso nem ser bom advogado, não sei nada, eu vou lá. Não, às vezes tem coisas sérias que acontecem lá, você tem que estar atento. Por exemplo, e se alguém resolve fechar um acordo? Você tem que ver se o preposto, se é de uma pessoa jurídica, tem poderes para representar como preposto a empresa, a pessoa jurídica, no acordo.
Porque se não foi transferido poderes para ele acordar, depois o acordo que você fez pode ser questionado. Alguém apareceu na audiência e sem poderes especiais e você fechou um acordo com ele. O advogado tem que ter os poderes especificados também. Se ele vai poder sacar dinheiro, se não vai poder sacar dinheiro, se tem poderes para recorrer ou não tem. Tem que ser especificado o processo para que você constituiu o advogado. Poderes especiais. Então, quando você vai passar uma procuração para alguém, seja advogado ou não, para representar você num negócio jurídico de compra e venda, tem que estar dizendo qual o imóvel que ele vai representar, qual imóvel que vai ser objeto do contrato. Eu não posso passar assim, como está no julgado, né? Procuração transferindo poderes para alienar quaisquer imóveis localizados no território nacional. Ou qualquer imóveis no meu nome. Não, tem que especificar quais os imóveis. Entenderam? Então, dá trabalho, mas é isso mesmo. Tem que especificar exatamente o imóvel, da maneira mais determinada possível. Às vezes bota até o endereço, né, situado na rua tal, número tal, para ter uma especificidade. Quais os negócios jurídicos que ele pode praticar? Né? Se ele tem poderes para alienar, ele tem poder para alugar também. Não. Entendeu? Não pode fazer essa relação, é específico. Não é o quem pode o mais, pode o menos. Tem que tomar cuidado com isso. Então, esse julgado trabalha exatamente isso. O informativo 660 traz uma situação em que foi feita uma procuração, um contrato de mandato, e na procuração tinha poder para alienar quaisquer imóveis localizados em todo o território nacional. O entendimento do STJ é que esse mandatário, na verdade, só tinha poderes de mera administração. Ele não tinha poderes para alienar imóveis porque não estava especificado o imóvel, tem que ter poderes expressos. Por que isso chegou na STJ? Porque estava se discutindo exatamente a venda de um imóvel. Que aquela venda, na verdade, foi feita sem a concordância do proprietário. Mas o proprietário tinha passado uma procuração para o indivíduo. Essa procuração não tinha poderes especiais. Então, quem está negociando tem que prestar atenção no que está escrito na procuração. Porque senão você pode acabar comprando um bem, celebrando um acordo e depois isso ser desconstituído. Porque aquele mandatário ali não tinha poderes, na verdade. Entenderam isso? E atenção, gente, isso vale para reunião de condomínio também. É muito comum, em reunião de condomínio, alguns moradores que não querem ir na reunião de condomínio, eles dão uma procuração para outro condômino. E aí cada condomínio edilício vai regular. Tem condomínio edilício que na convenção veda o número de procurações, para não aparecer um condômino lá com 20 procurações, né? Aí limita 3 por representante. Então, você pode representar no máximo 3 pessoas. Mas isso aí é questão de cada condomínio. O fato é que o que acontece na prática é o seguinte: vai ter reunião agora, semana que vem. Aí eu dou uma procuração para o meu vizinho me representar. E aí, ano que vem vai ter outra reunião, eu falo, me representa lá de novo. Aí ele aparece com a mesma procuração. E fica isso aí por anos. Às vezes até sem eu saber, está lá me representando. Está errado, está tudo errado. Por quê? Só deve ser aceita a procuração se estiver com poderes especiais. Especificando para qual reunião que é me representar na reunião de condomínio do dia tal. Entenderam? Essa é a questão, tem que especificar, não pode ser um negócio geral. Não precisa dizer o voto, você pode dizer que, inclusive, com poderes para votar e decidir e votar. Aí a pessoa decide, se transfere. Isso. É a conveniência dela. Até porque não dá para antecipar tudo que vai ser decidido lá. Tem os assuntos ali estabelecidos, mas exatamente como vai ser. Se quiser especificar algum voto para votar no pessoa tal como síndica, pode especificar também. Mas não precisa, aí, no caso. É só para limitar os poderes. Você tem poder para votar. Aí você transferiu o poder para votar. Se a pessoa vai escolher A ou B, é outra situação. Bom, um outro tema que a gente pode ingressar é direito de família. Vocês viram que eu estou pegando os julgados do ano passado, também passando pelos vários pontos de direito civil. A gente viu prescrição de parte geral, vimos reais, contratos. Agora, algumas questões relativas ao direito de família. Bom,
Para a gente entender bem o julgado, antes vamos fazer uma observação quanto ao direito real de habitação. O que seria o chamado direito real de habitação? É um instituto que envolve tanto o direito de família como o direito das sucessões. Tá? Até tem um local próprio lá na parte de sucessões. O que acontece? Quando alguém morre, abre-se a sucessão. No momento da morte, pelo princípio de Saizine, abre-se a sucessão e o patrimônio deixado pelo falecido, a sua herança, é transferida automaticamente para os seus herdeiros. Não precisa fazer o inventário para ter a transferência. Os herdeiros já são proprietários. O inventário é para fazer a partilha, saber quem vai ficar com o quê, pagar as dívidas, etc. E no momento da abertura da sucessão, são chamados a suceder os herdeiros na ordem de vocação hereditária. Há uma ordem. O artigo 1829, o artigo 1829 do Código Civil, que você deve saber de cor, porque isso aí, todo Natal, né, alguém vai perguntar para você na festa, no ceia de Natal da sua família, vai perguntar sobre sucessão. E qual é a ordem de vocação hereditária? Primeiro, são chamados a suceder os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. O STF já declarou inconstitucional o artigo 1790. Logo, o artigo 1790 não se aplica mais àquela sucessão do companheiro separado, e hoje o companheiro, apesar de não estar escrito na lei, a sucessão dele está no artigo 1829, onde você lê cônjuge, leia também companheiro. Não se aplica mais o artigo 1790. Então, primeiro é chamado a suceder o cônjuge ou companheiro em concorrência com descendentes. Se não tiver descendentes, se o falecido não deixou descendentes, são chamados a suceder cônjuge ou companheiro em concorrência com os ascendentes. Se não tiver nem descendente nem ascendente, o cônjuge ou companheiro herda sozinho. Se não tiver ascendente, descendente, nem cônjuge, nem companheiro, eles são chamados, aí sim, os colaterais, até o 4º grau. Então, irmãos, tios e sobrinhos, preferindo os sobrinhos aos tios, primeiro herdam os sobrinhos, depois os tios, não tendo nem tio nem sobrinho, primo, tio-avô e sobrinho-neto são os colaterais do 4º grau. Bom, o que você precisa entender? Independentemente do regime de bens, não importa o regime de bens, né, em que o falecido era casado, independentemente do fato do cônjuge estar concorrendo com descendentes ou ascendentes, no momento da morte, morrendo o indivíduo, transfere-se a sua herança para os herdeiros, mesmo que tem situações que o cônjuge não herda. Vocês vão estudar em sucessões. O cônjuge é sempre herdeiro? Não. O próprio artigo 1829, inciso 1, diz que não. Quando ele concorre com descendentes, o cônjuge não herda na comunhão universal. Muita gente pensa que herda, né? Na comunhão universal, o cônjuge não herda quando concorre com filhos, por exemplo. Na separação convencional, quando não tem bens particulares, e na separação obrigatória. Mas na separação de bens, que é a convencional, ele herda. Na comunhão parcial, quando tem bens particulares, ele herda. Mas independente disso, independente do cônjuge ou companheiro herdar ou não, independente do regime de bens, o cônjuge ou companheiro tem sempre o direito real de habitação. O que é isso? O direito de continuar habitando no imóvel em que residia com o falecido. Olha a importância. Você pode até não saber direito ainda como é que funciona a sucessão. Você está começando a estudar agora, pareceu o grego que eu falei, pô, tem vezes que o cônjuge não herda? Tem, você vai aprender isso em sucessões. Se quiser, tem, né, eu estou sempre fazendo live sobre isso, vou fazer uma semana que vem sobre essa questão da sucessão do cônjuge. Então fica de olho lá no Instagram, que eu vou fazer uma live e também vai ter aqui na aula do curso regular. E aí o que acontece do curso de carreiras jurídicas, né? Não sou eu que dou aula de família, mas o professor com certeza vai falar em família e sucessões. Eu dou aula de parte geral, reage, também contratos e tal. Mas o que você tem que ficar atento aqui? O cônjuge ou o companheiro, qualquer que seja o regime de bens, tendo ele direito ou não sobre o imóvel,
Pode ser que ele não tenha nenhum direito sobre o imóvel, mas se ele residia com o falecido naquele bem, ele tem direito de continuar lá residindo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para colocar no quadro para vocês. Vou só apagar aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu gosto de pegar as piores situações, né, para que mexa com o sentimento de vocês e aí vocês memorizem. Então, vamos imaginar que o João ele tem 75 anos de idade. E a Maria, que tem 25 anos, se apaixonou pelo João e eles decidiram se casar. Quando o João, que tinha 75 anos de idade, se casou, ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento. Pergunto para vocês, qual o regime de bens que eles vão se casar? Eles não têm opção aqui de escolher o regime de bens. Apesar da parte da doutrina entender ser inconstitucional, o artigo 1641, inciso 2, determina o regime da separação obrigatória para os maiores de 70 anos. Ainda não foi declarada inconstitucional a norma, então ela é aplicável. Tá? O que acontece aqui? Vai se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Bom, o que acontece? João e Maria se casaram, passados alguns anos, João morreu. O João, ele tinha, antes de casar, uma casa no nome dele. E essa casa em que João e Maria moravam. Ele morreu deixando esposa, 2 filhos e a casa. Quem são os herdeiros de João? Você tem que aplicar o artigo 1829, inciso 1. São chamados a suceder o cônjuge em concorrência com descendentes. Mas o artigo 1829, inciso 1 diz: o cônjuge concorre com os descendentes, salvo no regime da separação obrigatória. O que isso significa dizer? Que neste caso o cônjuge não vai herdar. Não tem meação porque a casa é anterior ao casamento. Não, é anterior. Entenderam? Então, não concorre com descendentes. O que quer dizer não concorre? Ah, professor, o artigo não diz que não herda, diz que não concorre. Então, se não concorre, não está concorrendo na herança. Então, quem vai herdar essa casa? F1 e F2. Depois de feito o inventário, vai passar para o nome deles. Mas se João e Maria moravam nessa casa, a Maria tem o direito real de habitação. Então, ela vai ficar morando nessa casa. Ela tem o direito de continuar morando lá. Ah, então o F1 e o F2 não vão poder fazer nada, não vão poder vender a casa? Pode vender, mas quem comprar vai ter que respeitar o direito real de habitação de Maria. Porque direito real de habitação é direito real, acompanha a coisa. Então quem vai querer comprar essa casa? Ninguém. Mas é um direito garantido ao cônjuge e ao companheiro. Aí a pergunta é, até onde vai esse direito? Qual é o prazo? Não tem prazo, é vitalício. Maria pode continuar habitando no imóvel até ela morrer. Mas aí está o detalhe, hein? Tem que usar para habitação. Não pode morar em outro lugar e deixar o apartamento fechado. Não pode alugar. Não pode exercer uma atividade empresarial lá. A não ser que seja uma economia familiar, coisa boba, costureira, tal. Não pode usar para, especificamente, estabelecimento empresarial. Tá certo? É direito real de habitação. Mas a dúvida que se tem é a seguinte: e se Maria, 2 meses depois da morte de João, ela está morando lá no imóvel, tem direito de morar, ela começa a namorar. 2 meses depois da morte de João, já deu tempo suficiente para conhecer alguém, né? Hoje é rápido, no Tinder a pessoa conhece rapidamente. 2 meses depois já começou a namorar. E 1 ano depois, convidou o seu namorado para morar com ela já, aí, em vias de construir uma união estável. Não necessariamente quando você mora junto é união estável, mas já se apresenta de maneira pública como pessoas casadas, como marido e mulher, então acaba configurando uma união estável. Ou pior, 1 ano depois decide se casar novamente. Ela perde o direito real de habitação.
No Código Civil de 16, perdia o direito real de habitação. Porque o direito real de habitação era vitalício desde que não constituísse nova entidade familiar, desde que não iniciasse uma união estável, na época nem tinha previsão de união estável, ou um casamento. Hoje, onde está previsto esse direito? Artigo 1831. No novo Código Civil, o artigo 1831 diz: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação. Só para deixar claro, gente, que mesmo que Maria tivesse um percentual dessa casa, ela também teria direito real de habitação, tá? Tendo ou não tendo direito, é uma situação pior, que nem direito ela tem ao bem. E aí, veja, se você ler o artigo 1831, em nenhum momento diz que ela perde o direito de se casar novamente, se constituir união estável. Então, o que entende a doutrina e a jurisprudência? Houve um silêncio eloquente do legislador. Se no Código Civil 16 perdia o direito constituindo nova entidade familiar e essa expressão foi retirada ou não foi colocada no novo artigo, significa que o legislador quis o quê? Que o direito à habitação continuasse independente de contrair novas núpcias. Tá certo? Então não há dúvida. O cônjuge terá direito à habitação mesmo que venha a constituir nova entidade familiar. Mas ainda persistiu uma dúvida. Por quê? O Código Civil 16, ele trazia esse requisito. Se constituísse nova entidade familiar, perdia o direito à habitação, o cônjuge. Mas o Código Civil 16 não previa o direito real de habitação do companheiro, porque não existia companheiro em 1916. Onde está o direito real de habitação do companheiro? Também não está expresso no Código Civil. O Código Civil fala do direito de habitação do cônjuge, no 1831. Mas o companheiro tem direito real de habitação? Tem, no artigo 7º da Lei 9278. Veja, a Lei 9278, deixa eu pegar aqui, é de 96, a lei? Só um ano que eu não estou lembrando. É de 96. 9278, de 96, no artigo 7º, diz assim: dissolvida a união estável por rescisão, parágrafo único do artigo 7º da Lei 9278. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação. Então, o direito à habitação do cônjuge está no artigo 1831. O do companheiro está na Lei 9278. Mas aí diz: enquanto não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Isso caiu até na segunda fase da magistratura do Rio de Janeiro, alguns anos atrás. E o companheiro? Ele continua com direito à habitação, mesmo que venha a constituir nova entidade familiar, se Maria não fosse casada, se fosse união estável. E aí ela foi morar com outra pessoa lá e constituiu união estável. Ou casou com outra pessoa, ela perde direito à habitação? Se você fosse pela letra fria da lei, sim. Mas perceba, união estável não é a mesma coisa que casamento. Nem todas as regras serão iguais. Mas onde não há razão para diferenciar, tem que dar tratamento igualitário. Qual o sentido teria do cônjuge ter direito real de habitação, mesmo constituindo nova família, pelo 1831, e o companheiro ter direito real de habitação, mas perdendo esse direito se casasse ou se constituísse união estável? Entendem que não há razão para diferenciar? Então, o entendimento da doutrina é que você deve interpretar que o artigo 1831 ele se aplica tanto para o cônjuge como também para o companheiro. Em outras palavras, apesar da literalidade do artigo 7º, parágrafo único, da Lei 9278 de 96, o companheiro também terá direito de real de habitação de maneira vitalícia e não perde esse direito se contrair novas núpcias ou se estabelecer nova união estável. E esse é o entendimento que fica ainda mais sedimentado, reiterado pelo STJ, que já disse isso várias vezes, mas nesse informativo 655, informativo 655 está na tela aí. Esse informativo é interessante porque ele, na verdade,
né, separa as situações. Como o caso concreto era sobre a vigência do Código Civil de 16, o STJ está deixando claro, olha, neste caso, ela perdeu o direito de habitação. No caso julgado do STJ. Por quê? Ela contraiu novas núpcias aí na vigência do Código Civil de 16. Lá, o cônjuge e o companheiro perderiam o direito de habitação se contraísse novas núpcias. Aí, o que você precisa saber na sua prova? Quando que entrou em vigor o Código Civil de 2002? Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso. Você tem que saber de cabeça. Então, se não consegue memorizar, aproveita para tatuar no braço, que é aquela cola lícita, né? Você só bota a data ali, qualquer coisa você fala meu aniversário. Né? Tá lá, você nunca vai esquecer, tá no pulso tatuado. Qual é a data que entrou em vigor o Código Civil de 2002? 11 de janeiro de 2003. Então, veja, se essa historinha que eu contei aqui no quadro, a morte de João ocorreu se a morte de João ocorreu até dia 11 de janeiro de 2003, você vai aplicar as regras de sucessão do Código Civil de 16. E até da Lei 9278 de 96. Não aplica as regras do Código Civil. Então, não é que ela tem que ter constituído identidade familiar antes do Código Civil. A morte do cônjuge tem que ter ocorrido antes da entrada em vigor. Porque aí você aplica todas as regras do Código Civil de 16. É a chamada ultratividade do Código Civil de 16. Então, por exemplo, se o indivíduo morreu naquela época e ela veio a se casar, o direito real de habitação dela estava sendo regulado pelo Código Civil de 16. Então, contraindo novas núpcias, ela perde esse direito. Essa é a ideia. Então, né, o julgado passava por isso. Né? Então, aqui na parte final, né, diz aqui, o Código Civil de 16 previa que o direito real de habitação seria extinto caso o cônjuge sobrevivente deixasse ser viúvo, ou seja, caso se casasse ou iniciasse a união estável. Como o Código Civil não repetiu essa regra, entende-se que houve silêncio eloquente. Se foi a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, 11 de janeiro de 2003, casando novamente ou constituindo união estável, não tem problema. A vacância por 16. Se for a morte foi antes do Código Civil, você vai aplicar, como o Código 16 não previa o companheiro, você usa as leis de companheirismo, que é, entre elas, a Lei 9278 de 96, tem uma de 94 também, mas é só para efeito de alimentos. Tá? Tranquilo? Isso daí, gente, sucessão é assim, é regida pela lei do seu tempo. Por exemplo, se hoje eu sou casado, eu posso fazer um testamento em que deixo todos os meus bens para minha irmã, afastando a minha esposa? Esse testamento ele é inválido. Por quê? Porque o cônjuge é herdeiro necessário, eu não posso privá-lo da legítima. Mas se esse testamento foi feito e a morte do falecido se deu no dia 10 de janeiro de 2003, aí aplica-se o Código Civil 16. No Código Civil 16, o cônjuge não era herdeiro necessário, poderia ser privado da herança. Então, se for aberto inventário hoje, porque pode ter inventário que está até hoje que não foi aberto, você vai ter que regular pela a lei da época que foi aberta a sucessão. Tá certo? Hoje é. O companheiro é herdeiro necessário, gente. A partir da entrada em vigor do Código Civil 16, apesar de não estar expresso, o entendimento é que é herdeiro necessário. Também não. Eu não posso hoje fazer um testamento privando a minha companheira nem a minha esposa. Por quê? Não faz sentido, gente. A sua pergunta tem a ver com o que eu falei antes. Você não precisa nem ter a dúvida. Se o cônjuge é herdeiro necessário, porque está na lei dizendo isso, e o companheiro não está escrito que é, você tem que estender para o companheiro. Por que razão o companheiro não teria o mesmo direito que o cônjuge aqui? Não há motivo.
Tem situações que tem tratamento diferenciado porque, por exemplo, as questões formais do casamento. O casamento é formalizado, é registrado, a união estável é situação fática. Aí eu não posso fazer as mesmas exigências, né? Para comprovar o casamento é fácil, para comprovar a união estável, não. Então eu não posso exigir as mesmas questões. Só que, para isso, para direitos, não há razão. Tranquilo? Vamos fechar esse bloco, no próximo a gente continua. Bom, gente, estávamos falando aqui de companheirismo, união estável. Muita gente tem essa dúvida, né? O que caracteriza a união estável? Tem muito erro também no pensamento, na concepção. Por algum motivo, as pessoas ficam achando que a união estável tem um prazo para a sua caracterização, que você tem que fazer uma declaração de união estável. Não existe nada disso. União estável é uma situação fática. Ou seja, ocorre a união estável de acordo com o artigo 1723. 1723. Quando duas pessoas com a intenção de constituir família convivem de maneira duradoura, contínua, né, e com a intenção de constituir família, a chamada convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Está lá no artigo 1723. Duradoura, então, professor, qual é o prazo? Não tem prazo. Não tem prazo para constituir união estável. Desde que seja, né, não seja uma situação fugaz, não pode ser um dia. Né? Tem que ser algo duradouro. Com certeza um dia não é. Mas são quantos? 3 dias, 5 dias, 2 meses, 6 meses, 1 ano? Tem que ser algo relativamente duradouro. Contínuo é importante. Não pode ter aquelas indas e vindas toda hora. Né? A pessoa termina, volta. E pública, convivência pública. Aí você vai me dizer, professor, mas então qualquer namoro é união estável? Não. Namoro é namoro, união estável é união estável. Isso fica caracterizado pelo reconhecimento público disso. Como assim? É muito fácil, né? Quando você pergunta para alguém, a Maria está solteira? Não, ela namora o João. Aí você pergunta para outra pessoa, você sabe se a Maria é solteira? Outra pessoa diz, não, ela namora o João. Ou seja, são duas pessoas dizendo que Maria namora. É união estável? Provavelmente não. Não é definitivo. Mas testemunhas podem indicar se a pessoa estava num namoro ou numa união estável, porque é o reconhecimento público disso. Entenderam? Quando todo mundo vê o indivíduo como marido e mulher, mesmo sem ser casado, aí já é indicativo de união estável. Então, por exemplo, porteiro é uma boa testemunha num processo de reconhecimento de união estável. Porque o que acontece? Né? Quando termina a relação, um vai querer dizer que é namoro e o outro vai querer dizer que é união estável para pedir a partilha dos bens. Aí o porteiro vai dizer, não, eu achava que eles fossem casados. Porque quando ele saía para o trabalho, ele falava, ó, se a minha esposa voltar da academia, né, eu deixei a porta aberta, avisa que eu deixei a porta aberta. A minha esposa. Né? O síndico fala que na reunião de condomínio eles se tratavam como marido e mulher. Ninguém no prédio imaginava que eles não fossem casados. Isso já é uma indicação que é uma convivência pública com a intenção de constituir família. Mas é importante você saber que não há prazo para configurar a união estável. Não há necessidade de coabitação, ou seja, morar sobre o mesmo teto. Você pode ter união estável em casas separadas. Como você também pode morar junto sem ser união estável. Porque você pode morar junto e a sociedade vê ainda como namorados que estão morando juntos. Só que aí já é mais fácil isso migrar rapidamente para uma união estável. Né? Quando começa aquele negócio, meu namorado, né? Essa historinha aí já começa a migrar para a união estável. Mas é comum você, às vezes, o STJ julgou um caso desse, inclusive, recentemente, que foi uma situação em que era um casal de namorados, que o namorado ia fazer mestrado na Europa e ia ficar 2 anos. E a namorada, para não ficar distante, falou, vou aproveitar e também vou para a Europa para fazer curso de línguas, fazer curso de especialização. Ficariam os 2 na Europa. Para economizar, resolveram morar juntos. Mas em nenhum momento houve um indicativo de que era uma união estável, que só estavam morando juntos porque estavam na Europa. Quando voltassem, iam continuar morando separados. Aí depois, quando terminou o relacionamento, ela quis pedir o reconhecimento de união estável para pedir a partilha dos bens. Não foi aceito, porque não tinha provas de ser uma união estável.
Isso é importante. E aí o STJ, no informativo, eu não botei o número informativo aqui, mas no RESP, 1761887, RESP 1761887, está na tela para vocês, entendeu que a coabitação por 2 semanas não significa estabilidade capaz de caracterizar a união estável. Não estou dizendo, gente, que isso aqui não vai significar para toda e qualquer situação, não, hein? Mas, assim, tem que ter algo muito evidente para dizer que é a união estável. Neste caso, o STJ entendeu, o simples fato de morar junto por 2 semanas não caracteriza a união estável. Era uma situação em que o namoro parece que tinha 2 meses de namoro. E aí, depois nesses 2 meses, as 2 últimas semanas desse namoro, que só durou 2 meses, foi morando junto. Às vezes a pessoa não estava nem morando junto, foi passar o final de semana e não saiu, né? Às vezes tem a pessoa que não se toca, vai ficando, demorou 2 semanas. A única maneira que ele teve de fazer a namorada sair de casa foi terminando o namoro, que ele não conseguiu ver. Às vezes acontece isso, né? E vice-versa, tem homem folgado, né? Que vai, né? Às vezes o cara mora longe, aí a namorada mora mais perto do trabalho, ele vai ficando, ficou domingo, segunda. E aí? Óbvio que não é união estável isso. Tá? Mas, professor, você disse que pode ter uma união estável em 2 meses? Pode. Vou dar um exemplo que eu vi na prática. Os indivíduos em 2 semanas, né, pode ter união estável? Pode. Os indivíduos namoravam há 5 anos, morando em casas separadas, eram vistos como namorados. Foi feito um noivado. O noivado indica ainda mais que não é união estável, não é sempre. Mas se você está todo mundo reconhecido como namorado, o noivado indica que você quer constituir família no futuro, no dia do casamento. Está entendendo? Não estou dizendo que noivos não podem ser considerados união estável, mas se está todo mundo considerando como namorado e ainda vem o noivado, é mais indicativo ainda de que não era união estável. Só que aí o noivado foi indo, casamento, vamos marcar, não vamos, aí fica aquela coisa, começa a ver os preços, e aí veja que está muito caro casar. Não vai dar. É melhor a gente cancelar o casamento, não tem festa, o dinheiro que a gente ia gastar, a gente gasta para mobiliar a casa. E aí começam já a mobiliar o apartamento. Nós não foram morar juntos ainda, porque os pais são pais conservadores. E que eles decidem, olha, não vamos fazer festa, mas vamos fazer uma cerimônia religiosa que não vai ser nem casamento, mas só para o padre abençoar. Tem padre que faz isso. Abençoa a união ali, sem ser um casamento. É uma missa, né? Como outra qualquer, e vai lá um padre amigo da família e dá uma benção. Mas não é um casamento. Entendeu? Eles não casaram. Mas a partir daquele dia, para a família ali, foi o suficiente para eles irem morar juntos. Aí, 2 semanas morando juntos, já pode considerar a união estável até. Porque a intenção de conhecer família está muito clara. E teve uma duração de 2 semanas ainda. Entendeu? Se eles casassem, não seria família? Seria. Só não teve o formalismo no casamento, mas teve tudo. É capaz de ter tido até padrinho e madrinha. Entendeu? Mas sem ser formal. Não é religioso esse casamento. Não, porque pela religião não pode ser assim, de qualquer jeito. Né? Então, foi só um evento ali em que o padre deu uma benção. Não é tecnicamente um casamento. Esse exemplo que eu dei, para ser mais... Se fosse um casamento religioso, seria casamento. Tá? Aí você poderia converter o casamento religioso em civil. Tranquilo? Então, pode ser numa situação como essa. Ou então fez uma cerimônia, assim, né? O pessoal é meio natureba, uma cerimônia do pôr do sol, né? Aí, em vez de aliança, bota lá uma coroa de planta, de flores na cabeça do outro, coisa feita bonita. Então, fez aquilo ali e depois foi morar junto, mas substituiu o casamento que eles estavam pretendendo. Tudo é intenção das partes. Tá? Eu sempre digo, gente, onde tem mais amor? No casamento ou na união estável? Na união estável. Porque a união estável, ela reconhece uma situação afetiva. Se eu falo que há união estável, eu estou reconhecendo que houve uma união com afeto. Eu posso ter um casamento sem afeto nenhum. Então, a união estável é uma forma de constituição de família que nasce necessariamente do afeto. O casamento pode constituir família sem afeto.
As pessoas se casam, estão formalmente casadas, têm até filhos às vezes, mas não se gostam. Né? Pode acontecer. Então, esse julgado é interessante. Para a gente fechar aqui, queria trazer um julgado de sucessões. Olha só, esse julgado está no informativo 654. As cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade não tornam nulo o testamento, que dispõe sobre a transmissão causa-morte do bem gravado. É bem sucinto, isso aqui é bem simples, mas importante. Você poderia ter uma dúvida. Informativo 654. Olha só. É possível doar um bem para alguém inserindo cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Óbvio que isso aqui não é absoluto. Às vezes a pessoa recebe um elefante branco, né? Recebeu um apartamento de doação maravilhoso. Só que só o condomínio é R$5.000, o IPTU é caríssimo, a pessoa não tem condição de conservar aquele bem. E não pode vender. Então, aí, nesse caso, tem que fazer um pedido judicial para fazer a subrogação dessa cláusula. Né? Transferir essa cláusula de inalienabilidade para um imóvel de menor valor. Mas não é nem isso que está acontecendo aqui. Vamos imaginar que o João recebeu um apartamento de doação. Com essa cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Imagina só, eu conheço o João, eu quero doar um apartamento para ele, ele é meu amigo, vou doar. Só que eu não confio na mulher dele, os filhos dele não deram certo na vida, estão perdidos. Então eu quero o seguinte, olha, esse imóvel não vai se comunicar para a esposa. Tá? Eu não quero que ele corra o risco de doar para um filho, não. Então, ele não pode alienar, é para privilegiar o João apenas. O João, então, ele não pode vender, não pode doar. Mas o João que recebeu esse imóvel, será que ele pode fazer um testamento deixando esse apartamento para sua esposa? Ou deixando para um outro amigo? Ou para um dos seus filhos? Veja, se é inalienável, ele não poderia dispor. Só que essas cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, elas são vitalícias. Elas caem com a morte do beneficiário. E como o testamento só surte efeitos depois da morte, é possível, portanto, você fazer um testamento determinando o destino desse bem. Entenderam? Inclusive, já tem entendimento consolidado que se o João morre e deixa esse bem, por exemplo, ele morreu sem deixar filhos, sem deixar ascendente, deixou uma esposa. Esse apartamento é só do João, incomunicável para a esposa. A esposa não teria direito, mas quando o João morre, ela recebe por herança. Porque a incomunicabilidade é em vida. E ela não está se comunicando, ela está recebendo um bem que era do João. Entenderam a lógica? Então, esse informativo ele é interessante. E também, um outro informativo, para a gente fechar aqui mesmo, vou passar só um pouquinho aqui do tempo, mas para a gente fechar o julgado, é o informativo 651. A reserva da quarta parte da herança, prevista no artigo 1832 do Código Civil, não se aplica à hipótese de concorrência sucessória híbrida. Olha que interessante isso aqui. Vamos pensar nessa situação. Está ali na tela, tá não? Informativo 651. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar que o João ele é casado com a Maria. Tá? E ele é casado com a Maria e ele tem 4 filhos. Vou botar aqui, ele tem F1, F2. Estão vendo que o F1 e F2 eu botei diretamente debaixo aqui de João, porque são filhos de um primeiro casamento, são filhos só do João. E ele vai ter 2 filhos com a Maria, F3 e F4. Veja, vamos imaginar que o João morreu, né, deixando uma casa que ele tinha antes do casamento. Essa casa
vale R$1 milhão. E ele é casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Veja, o cônjuge não concorre com os descendentes no regime da comunhão parcial, salvo se tiver bens particulares. Está onde? Artigo 1829, inciso 1. Então, quem são os herdeiros de João aqui se João morrer? Maria e os 4 filhos. Tá certo? Os 4 filhos são herdeiros. Não, os filhos são todos filhos de João. Aqui, são todos filhos de João. Só que esses aqui são filhos só de João. Esses são filhos de João e Maria, tá? São filhos de João, tá? Aí o que acontece? Os 4 filhos e Maria. Se fosse só filhos de Maria, não seria herdeiro, porque a sucessão é de João. O que acontece aqui? Se todos fossem filhos de João e Maria, ou seja, se todos fossem irmãos bilaterais, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, o que ia acontecer aqui? Todos seriam herdeiros, mas Maria, como cônjuge, teria direito à 4ª parte da herança. Ela de cara já receberia 1/4 e não 1/5, né? Se você dividir por 5, ela teria direito a 1/5. Mas a lei, no artigo 1832, ela vai dizer que o cônjuge tem direito à 4ª parte da herança. Olha o que diz o artigo 1832. Em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucedem por cabeça. Então, em tese, você vai ver quantas pessoas são herdeiros. O cônjuge mais 4 filhos, seria 1/5 para cada. Mas não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte. Então, 1/4 seria de Maria e os outros 3/4 seriam divididos por 4. Então, 1/4 de 1 milhão é 250 mil. Ela receberia 250 mil e os outros 750 mil seriam divididos por 4. Só que qual é o problema aqui? A lei não é clara. A lei fala que o cônjuge tem direito à 4ª parte, né? Não pode ser inferior se for aí, mas aí diz assim, ó, não podendo ser inferior à 4ª parte da herança, vírgula, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Ela é ascendente apenas de F3 e F4. Ela não é ascendente, não é mãe de F1 e F2. O que a gente conclui a contrário senso? Que essa 4ª parte da herança só se aplica quando ela for ascendente de todos, ou seja, na chamada filiação híbrida. O que é filiação híbrida? Quando você tem os descendentes, são filhos só do decujus ou do decujus em concorrência com o cônjuge. Nessa hipótese de filiação híbrida, ela não tem direito à 4ª parte. Então, quanto vai ser o quê? Como é que vai ser a divisão aqui? 1/5 para cada um. Cada um vai receber R$200 mil. Porque isso muda os valores da herança. E é isso que o STJ deixou claro, que já era o entendimento da doutrina dos tribunais estaduais. A reserva da 4ª parte da herança não se aplica à hipótese de concorrência sucessória híbrida. Inclusive, isso já caiu em prova de primeira fase. Então, muita gente pensa que informativo é novidade. Não é novidade. Informativo, às vezes, traz questões que já estão há 20 anos, né, consolidadas na jurisprudência, na doutrina, já está caindo até em prova. Só que aquele tema nunca chegou no STJ, porque não é qualquer tema que chega no STJ, ainda mais hoje, com repercussão geral, né, e às vezes questões muito, né, específicas vão demorando para chegar, e às vezes já estava chegando, só que agora saiu no informativo. O informativo é uma seleção que a equipe do STJ faz do que acha relevante ali com relação ao histórico, mas não tem nem todos os julgados e não necessariamente só traz novidades, nem mudança de entendimento. Então, isso aqui, esse informativo só reflete o que já era o entendimento. A gente aproveitou para trabalhar esse tema que está caindo em prova toda hora. Prova da defensoria, MP, magistratura, isso vira e mexe é cobrado, tá certo? Então, muito cuidado na hora da prova. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa revisão.
aproveitamos para fazer uma revisão através dos julgados mais recentes. Então, para alguns é novidade, para outros é revisão. E se vocês gostaram da aula, aproveitem para conhecer os outros cursos do Portal Fórum, carreiras jurídicas, cursos específicos para delegado, né, para OAB. É só entrar no site do curso Fórum que você vai ver as opções. Não esquece de curtir o canal, ativar as notificações e me seguir nas redes sociais também. Eu deixei aqui o meu Instagram no início, vou colocar de novo aqui na tela para vocês. Instagram, Facebook, está aí na tela para vocês, professor_Aurélio Bourret. Você pode me seguir lá, bater um papo comigo, tirar suas dúvidas, fique à vontade. Tá bom, gente? Muito obrigado, pessoal aqui do presencial, obrigado, pessoal de casa, e até a próxima. Tchau.